As más condições de pavimentação nas estradas e rodovias não são um problema que aflige somente Matias Velho. Em verdade, isso se dá como simples reflexo daquilo que sempre foram as políticas públicas no Brasil: imediatismo e descaso por parte dos coordenadores de Estado durante praticamente toda a sua história. Essas sementes de despesa pública desnecessária e desrespeito com a população são plantadas quando se fazem pavimentações sem que sejam antecedidas por um planejamento minimamente adequado, e principalmente quando legisladores leigos no assunto se põem na posição de decidir o que melhor atende às necessidades dessas obras. Não é novidade para ninguém dizer que optam pela politicagem de baratear e, consequentemente, sucatear essas empreitadas e obras ao máximo para que sejam concluídas em tempo de mandato. Os maus frutos dessas ações, é claro, normalmente são colhidos não pelo legislador em questão, mas sim pelo seu sucessor. Conforme estudo da Confederação Nacional do Transporte, a CNT, a falta de acompanhamento técnico e fiscalização da aplicação de recursos em novas obras de serviços de manutenção das rodovias existentes pode ser apontada como uma das principais causas da baixa durabilidade do asfalto da malha rodoviária do Brasil. Em matéria do portal de notícias Poder 360, temos documentado que mais de 60% das rodovias brasileiras pavimentadas têm condições insatisfatórias para a circulação. Desse grupo, mais de 90% são rodovias públicas, entre federais e estaduais. Os dados são da 24ª Pesquisa CNT de Rodovias, divulgada em 2 de dezembro de 2021 pela Confederação Nacional dos Transportes. O estudo, que analisou 109 mil quilômetros de malha pavimentada em todo o país, mostra que fatores como buracos, sinalização ruim e baixa qualidade de pavimentação, por exemplo, aumentam os custos operacionais do transporte brasileiro em 30,9% em média. Entre as rodovias concedidas à iniciativa privada, esse aumento é de 16%. Naquela sob gestão pública, os custos para os usuários sobem, em média, 35,2%. A falta de investimento em meios alternativos de transporte, como ferrovias e hidrovias no país, acaba sobrecarregando as estradas e rodovias, principalmente se considerarmos o fato da Matias Velho ser o maior bairro em extensão da América Latina. Se faz uma obviedade aqui dizer que o tráfego de grandes cargas rodando nossas ruas sem estrutura para tal as faz fluir em uma velocidade assustadora. Como se não bastasse isso, as consecutivas obras da Corsan, abrindo e remendando o pavimento a todo instante, muito por conta de problemas estruturais das tubulações urbanas, que não cabe me aprofundar aqui, unidas à falta de fiscalização, acabam por contribuir e muito com esse problema. O Brasil apresenta baixa densidade da malha ferroviária se comparado a países de dimensões continentais, como Canadá, Índia, China e mesmo diante de seus pares na América Latina, como México e Argentina. É o que revela os dados da ANTF, Associação Nacional dos Transportadores Ferroviários, sobre o estado atual das ferrovias no país. Nosso país possui uma das menores malhas ferroviárias do mundo, cerca de 29 mil quilômetros. A maior linha férrea é a norte-americana, aproximadamente 295 mil quilômetros, sendo 10 vezes mais do que a brasileira. Toda a displicência sobre a qual discorremos aqui resulta em muitas dores de cabeça para a população, com a formação de diversos tipos de anomalias em nossas estradas, como, por exemplo, fissuras, trincas, afundamentos plásticos, escorregamentos, panelas ou buracos, em linguagem popular, desgastes, remendos, dentre outros, nas estradas e avenidas do bairro. Um dos casos mais absurdos de que se há registro foi publicado pelo site agenciagbc.com em 11 de dezembro de 2019. Ele diz mais ou menos assim: desde a segunda quinzena de novembro, comerciantes e moradores do bairro Matias Velho, em Canoas, convivem com uma obra da Corsan que bloqueou um trecho da Avenida Rio Grande do Sul. Um buraco foi aberto entre as ruas Camaquã e Pelotas. Entre os relatos de quem anda pela região estão o mau cheiro e a velocidade em que a obra está andando. Os serviços começaram em outubro, quando o pavimento começou a ceder no trecho, porém o buraco foi fechado dias depois, porque os funcionários da Companhia Rio Grandense de Saneamento relataram que não sabiam o que fazer. Voltaram no dia 18 de novembro, com a promessa de que os trabalhos durariam 3 dias, mas o prazo não foi cumprido. Tudo isso só reforça a importância da fiscalização das obras públicas e de seus governantes por parte do povo como peça-chave de uma democracia que gere bem-estar ao invés de suprimê-lo. Agradeço a todos que me acompanharam até aqui e não se esqueçam nunca, fiscalizem.